Talvez abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Peça para Ele falar no teu coração nesta noite. Para que Ele continue ministrando a palavra dEle que é viva, que é real. A palavra dEle que venha penetrar nos nossos corações. Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Deus, conosco. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos sair daqui, Deus, conhecendo mais de Ti, querendo viver mais com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, esse é o nosso tema da mensagem, culto de hoje. Alguém já assistiu essa série? Prison Break? Já assistiu até qual temporada? Você lembra? Não? Acho que na televisão, antes passava na televisão. Cara, essa série aí, ela é de 2005. Ela passava na televisão, se não me engano, passava na Globo. Na SBT, pô, Gustavo aí. Passava na SBT. Um tempo passou na Netflix também. Um tempo passou na Netflix, hoje não passa mais na Netflix, eu acho que está na Globoplay, se não me engano, está na Globoplay. E é uma série que eu assisti quando, logo que saiu, eu comecei a assistir com meu irmão. E eu gostei muito dessa série, e quando comecei a estudar esse texto de hoje, que a gente vai aprender hoje, que a gente vai estudar hoje, logo me veio essa série. A Prison Break significa fuga da prisão. Esse é o significado da mensagem de hoje, fuga da prisão. E quando nós falamos Prison Break, o subtítulo da série é Em Busca da Verdade. Esse é o subtítulo dessa série. A série é o seguinte, só para que vocês possam entender melhor a nossa mensagem. A série é de um rapaz que ele comete um crime, que na verdade ele não cometeu, mas ele é injustiçado e ele vai para a prisão. E ele vai preso e ele é condenado à pena de morte. Então ele é preso, ele é condenado à pena de morte, e o irmão dele fica muito revoltado com isso. Era em dois, o irmão dele ficou muito revoltado com isso, o irmão dele então planeja um crime, planeja entrar num... Oi? O preso é esse daqui da esquerda, aqui, ó. O preso é da esquerda e o outro irmão dele aqui da direita. Então esse daqui ele planeja um assalto para que ele vá preso, para que ele esteja com o irmão dele. Só que antes disso ele faz todo um estudo da prisão, ele faz todo um estudo, ele pega o mapa, ele estuda muito, ele começa a fazer tatuagens, que são tipo meio tatuagens camufladas do mapa da prisão, porque o intuito dele é ser preso para que ele entre, para que ele consiga fugir da prisão com o irmão dele. Eu não quero incentivar vocês a ser preso, e muito menos quando vocês serem presos, fugir da prisão. Mas a história vai contando mais ou menos isso, que aí ele entra num banco, ele atira para cima e ele vai preso, e ali ele começa toda a questão de provar a verdade, buscar a verdade que o irmão dele não fez aquele crime e sair da prisão com todas as tatuagens. É mais uma parte que começa a série, que ele entra na prisão, o irmão dele vê assim, mas por que você está fazendo aqui? E aí ele tira a camiseta assim, mostra todas as tatuagens, nós vamos sair daqui dessa prisão. Cara, é uma série muito boa, gostei bastante. Não recomendo para os menores de, 20 anos. Em 2005 eu tinha quase isso daí. Mas é uma série muito boa, muito top. E hoje eu quero então um pouco falar sobre isso. Fuga da prisão, em busca da verdade. E o texto que eu quero conversar com vocês, pode passar aí, Rodrigo, por favor? Esse texto aí de João 8, nós vamos ler do versículo 31 ao 36. O texto diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, 31 ao 36. As pessoas buscam por liberdade, não é verdade? Eu lembro quando eu era adolescente, eu morava com os meus pais, eu sonhava muito em sair da minha casa para que eu morasse sozinho, para que eu tivesse a minha liberdade, para que eu fizesse as coisas com os meus horários, fizesse o que eu queria. Essa era em busca do meu sonho, era esse, viver na liberdade. Na verdade, quase todo adolescente sonha com isso, em ser livre do pai e da mãe, em fazer o que quiser, em sair de casa, em dormir a hora que quiser, em acordar a hora que quiser. E quando a gente vai morar sozinho, é isso que acontece? Não é nada disso que acontece.
Aí vocês vão ver o jeito que é liberdade. Então nós sonhamos com isso, as pessoas buscam, o homem ele busca liberdade, mesmo ele não estando preso, ele busca liberdade, a mulher busca por liberdade. Hoje o mundo, as pessoas estão buscando falar sobre isso e buscar que a mulher tenha liberdade do homem, para que ela não precise do homem. O homem, cara, a gente tem escutado muito sobre isso, sobre a liberdade. E a gente vê nesse texto, por exemplo, nós vamos encontrar, o contexto desse texto é o seguinte: Jesus, ele está dando um discurso para aqueles judeus. E ali houve uma conversão de judeus, alguns judeus começaram a crer nele. E Jesus, então, com a sua ministração, com o seu ensino, vários judeus passaram a crer nele. Ele então começa a falar sobre ser a luz do mundo. Ele continua falando que ele é Jesus, o Filho de Deus. No capítulo 8 vocês podem acompanhar isso. E muitos naquele momento começam a crer em Jesus. Os judeus que não criam começam a crer em Jesus e começam a conhecer Jesus e acreditar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre comentar esses versículos, fazer uma exposição aí para nós termos algumas lições. Pode passar aí, por favor, Rodrigo. Isso, uma exposição e lições desse texto aí que nós lemos de João, capítulo 8, do 31 ao 36. Pode passar. O primeiro texto nós vamos ver: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que o escravo faz? O escravo, ele obedece ao seu senhor. A gente vê em filmes isso, ou aqui na nossa realidade não existe isso, apesar de existir meio camuflado, escondido, mas não existe o escravo, alguém que compre um escravo para trabalhar. E o escravo, a função dele é obedecer ao seu senhor. Não importa o que o senhor vai falar, o escravo ele precisa obedecer ao seu senhor. E agora Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer aos judeus que haviam crido nele, ele vai dizer, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Agora Jesus vai dizer o seguinte, olha, se vocês permanecerem em minhas palavras, se vocês obedecerem às minhas palavras, vocês serão os meus discípulos. E é a questão que nós escolhemos em ser escravo do pecado ou ser escravo de Cristo. Felipe, como assim ser escravo de Cristo? Existe um escravo de Cristo? Algumas outras versões nesse texto aí de João 8:31, nós vamos ver: se vocês forem fiéis aos meus ensinamentos. Jesus falando, olha, se vocês forem fiéis aos meus ensinamentos, vocês serão meus discípulos. E a Bíblia diz, espiritualmente falando, ninguém é livre. Ninguém é livre. Em Romanos 6, por exemplo, nós vamos ver que Paulo ele explica que todos somos escravos. Romanos 6 vai estar dizendo sobre isso: ou nós somos escravos do pecado, ou escravos para a justiça. Aqueles que são escravos do pecado não podem se libertar dele sozinhos. Nos tornamos mas quando nós nos libertamos dessa escravidão do pecado e do poder do pecado através da cruz, nós nos tornamos um escravo diferente. Nós não somos mais escravos do pecado, agora nós nos tornamos escravos de Deus. E nessa escravidão nós encontramos paz completa e verdadeira liberdade. Vocês estão entendendo que é possível ser escravo de Deus? Mesmo que você talvez nunca escutou sobre isso, mas existe a escravidão do pecado e a escravidão também aqueles que são escravos do Senhor. Embora pareça uma contradição, a única verdadeira liberdade é em Cristo. A única liberdade que existe é a liberdade que nós vamos encontrar naqueles que são escravos de Cristo. A escravidão passou, agora nós sabemos, a escravidão passou a significar uma degradação, dificuldade, desigualdade, sofrimento. No entanto, a gente vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, que a escravidão ela traz uma palavra muito interessante no grego, que significa doulos, a palavra da escravidão. E várias vezes vai aparecer essa palavra, cerca de 124 vezes vai aparecer no Novo Testamento, essa palavra doulos, que significa alguém que pertence a outro. Um escravo sem direito de propriedade própria. E aí, infelizmente, na nossa tradução, quando passa para o alemão, passa para o inglês e passa para o português, perde um pouco desse significado, daí eles traduzem como servo. Então, toda vez que aparece servo, que é a palavra doulos, ele não quer dizer o servo aquele que trabalha para receber um salário, mas quer dizer aquele que é escravo a alguém, aquele que pertence a alguém.
O cristão, então, por outro lado, não tem nada a oferecer ao Senhor em pagamento por seu perdão. E pertencem todos aqueles que buscam ao Senhor, que se entregam ao Senhor. Nós nos passamos agora a ser escravos de Deus, porque nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para quem? Para Deus. Então aí nós nos tornamos escravos de Deus, porque Ele é o nosso Senhor e é Ele quem nós devemos obedecer. E aí nós vamos ver que nós não temos nada para oferecer ao nosso Senhor. E aí nós somos comprados por esse sangue e nós nos tornamos então posse do Senhor. Então quando você entrega a sua vida a Ele, quando você fala: Jesus, habita em mim, Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero pertencer ao Senhor, agora Ele é o seu Senhor e você pertence a Ele e você precisa obedecer a Ele. Por isso que o texto vai dizer o seguinte: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, fiéis às minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha, se vocês obedecerem às minhas palavras, vocês serão meus escravos. Jesus não estava dizendo o seguinte: olha, vocês vão sofrer, vocês vão penar, vocês vão trabalhar bastante. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, agora vocês não pertencem mais ao diabo, vocês pertencem a mim. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês estão entendendo? Então olha que interessante, Jesus, através do sangue dele que foi derramado na cruz, ele agora nos compra com alto preço. Diz uma certa história, o pastor já contou aqui algumas vezes, que estava acontecendo um leilão de escravos. E aí nesse leilão de escravos, a pessoa que ia ser leiloada agora seria uma mulher muito bonita, uma jovem. E aí começa o leilão e os rapazes ali começam a oferecer um dinheiro, começam a oferecer, e sempre tinha um que ia cobrindo. Sempre tinha um que ia cobrindo os outros valores. E aí até então ele ofereceu um valor muito alto e ninguém conseguia cobrir aquela oferta. Ele oferece ali um valor muito alto e todos ficam: meu Deus, como que ele vai pagar por essa menina? Esse valor tão grande. E aí então ele pega aquela menina, aquela menina então se torna escrava dele. As pessoas que trabalhavam ali entregam para ele. E ele fala o seguinte para ela: olha, eu comprei você, mas eu comprei você para viver livre. Eu não quero que você seja minha escrava. E ela entende isso. Ela fala: olha, só pelo alto preço que você me pagou, pelo valor que você me pagou, eu quero pertencer ao Senhor. Com Jesus também é assim. O alto preço que Ele pagou por você, você se torna escravo dele. Porque quando você entende esse amor, quando você entende o que Ele fez por você, você vai olhar e vai dizer assim: Jesus, não tem como eu ser escravo do pecado, não tem como eu pertencer a outro Deus, não tem como eu pertencer ao Senhor, não tem como eu pertencer às minhas vontades, porque olha o preço que o Senhor pagou, olha o que o Senhor fez por mim, por isso agora eu quero entregar minha vida, eu quero pertencer ao Senhor. Amém? Olha o que Jesus fez por um alto preço. E Ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês obedecerem às minhas palavras, o servo, o escravo, ele obedece ao seu Senhor. Então não adianta nada você falar que é um cristão, não adianta nada você fazer parte de uma igreja, se você não obedece ao seu Senhor. 1 Coríntios 7:22 vai dizer o seguinte: e se vocês eram escravos quando o Senhor os chamou, agora é livre no Senhor. E se vocês eram livres quando o Senhor os chamou, agora é escravo de Cristo. Paulo falando à igreja de Coríntios: olha, agora vocês se tornaram escravos de Cristo. Vocês pertencem a Cristo. Se vocês antes estavam sendo escravos do pecado, agora vocês pertencem a alguém que pagou um alto preço. Meu irmão, Jesus pagou um alto preço por você. Jesus, Ele derramou o sangue na cruz por você, Ele sofreu por você, Ele derramou o sangue para que você hoje vivesse para Ele, para que você pertencesse a Ele. Tudo que Ele sofreu foi por você, para que você não fosse mais escravo do pecado, para que você não vivesse mais escravo do diabo, para que você agora neste momento vivesse para Ele. Você pertence a Jesus? Amém? Você pertence a Jesus, então obedeça os seus ensinamentos. E aí pode passar o próximo. Então, o primeiro texto, versículo 31, nós vamos ver: olha, se nós pertencemos a Cristo, o que nós precisamos fazer? Obedecer aos seus ensinamentos. Se você pertence a Cristo, é lógico que você precisa obedecer ao seu Senhor. Sei que o Mateus está arrumando ali, mas vocês podem olhar aqui para mim também.
Pergunta que eu faço para você é: quem comanda a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Deus? Amém. Se Ele é o Senhor da sua vida, você precisa obedecer. E aí no próximo versículo ele vai dizer o seguinte: olha, conhecerão a verdade os libertará. Esse texto é muito conhecido. Muito, muito conhecido, a gente sabe tanto que isso foi usado. E para hoje, na verdade, para muitos, não existe mais verdade absoluta. Por exemplo, se para mim isso daqui é preto, para o Kleber talvez isso daqui não é preto, porque não há uma verdade absoluta. Para mim, por exemplo, a verdade é isso, para o Kleber pode ser outra coisa a verdade. Hoje tem ensinado muito os adolescentes nas escolas, a rede social está ensinando isso. E aqui nós vamos ver Jesus falando o seguinte: olha, se vocês conhecerem a verdade, é a verdade que vai libertar vocês. E aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte no Eu Sou, naquela série que nós estudamos esse ano, nós estudamos Eu Sou. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dizendo: olha, eu sou a verdade. Gente, talvez você escuta muito que não existe mais uma verdade. Eu quero dizer para você que existe, e o nome da verdade é Jesus. Ele é a verdade. Depois ele dizer o seguinte: olha, se vocês vocês que eram escravos do pecado, e vocês agora estão dizendo que são os que pertencem a mim, vocês precisam obedecer aos meus ensinamentos. E aí vocês, conhecendo a verdade vai libertar vocês. Gente, não adianta nada você viver da sua forma, você vir na igreja, você fazer as coisas que as pessoas veem e pensam que você é de Deus. Não adianta nada você viver assim, mas você não obedecer ao Senhor e não conhecer essa verdade. A verdade é que pode te libertar. Às vezes nós vamos atrás de tantas coisas para encontrar a libertação. As pessoas vão atrás de tantas coisas, e é coaching, é palavras motivacionais, e é tantas coisas, e na verdade a liberdade está em Cristo. E na verdade a verdade é Cristo. Eu tenho trabalhado nas escolas uns 2, 3 semanas atrás. Eu tenho visto como os adolescentes, e até conversando com o Gustavo, com a Júlia também, como os adolescentes, o pensamento tem mudado muito da nossa época, isso é normal, mas como as redes sociais têm influenciado muito a cabeça dos adolescentes a pensar que não existe mais verdade. Eu posso viver da minha forma, eu posso fazer o que eu quero, não existe mais uma verdade. Eu posso viver das minhas vontades, porque aquilo que é verdade para o meu pai pode não ser verdade para mim. Aquilo que é verdade para o pastor pode ser não verdade para mim. E sabe por que isso tem acontecido? Porque é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Porque sendo Jesus a verdade, o diabo não quer que vocês conheçam o que nós conhecemos a verdade, que é Jesus. Por isso talvez você esteja preso, você chegou aqui nessa noite, você esteja preso. Talvez você esteja preso e não preso dentro de uma cadeia, mas talvez você esteja preso nas suas vontades, num pecado, em algum vício, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, o que pode libertar você é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta, gente. Existe uma verdade que é Jesus. Se você se diz cristão e busca Deus, se você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, Jesus é a verdade. A verdade não está em um partido político. A verdade não está em uma igreja. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não está na palavra de um homem. A verdade não está nos achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Não está nas palavras motivacionais, nos estudos motivacionais. A verdade é só uma: é Jesus. Por isso que quando algum adolescente, algum jovem falar comigo: olha, Felipe, o que você acha sobre isso? Eu busco na verdade, que é a Bíblia. Não é no eu acho ou aquilo que a gente aprendeu, não. É a Bíblia que é o nosso manual de fé e de prática. É a Bíblia que nós devemos seguir. Por isso, pare de você ficar entrando no Google lá: o pecado é isso, ou o que eu devo fazer neste momento, ou pare de ficar achando que um estudo assim, cara, é ler a Bíblia, gente.
É fácil demais, é ler a Bíblia. Mas na verdade a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Já tem preguiça de ler, imagine Bíblia. Em um mundo que não encontramos a verdade, em um mundo que é tanta mentira, na verdade, tanta mentira, a mentira reina sobre o nosso mundo. Mas quando nós encontramos a verdade, ela nos liberta. Quando nós encontramos a verdade, nós descobrimos onde é o caminho. Por isso que ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você entra no caminho, você descobre a verdade e você tem vida. Próximo versículo. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, o que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: ele está dizendo para um monte de judeu. Os caras eram descendentes de Abraão. E aí eles pensam o seguinte: olha, como nós somos descendentes de Abraão, não há pecado em nós somos privilegiados por ser descendentes de Abraão. Eles não estavam falando aqui que eles nunca foram presos, ou eles vão questionar, né? Como você pode dizer que seremos livres? Claro, eles foram prisioneiros. Durante muitos anos eles foram prisioneiros. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Eles foram prisioneiros, eles foram para o cativeiro. Durante muitos anos eles viveram assim. Mas eles estavam dizendo agora no sentido assim: olha, nós somos descendentes de Abraão. Você está dizendo para a gente que a gente está preso? Como assim? Olha o que Abraão foi. Se a gente é filho, ou neto, ou trineto, ou quatro, cara, como que a gente vai ser preso? A gente tem a liberdade, nós somos descendentes de Abraão. Pode passar, Rodrigo. E aí o texto vai continuar. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então eles questionam Jesus pela sua fala, os judeus. Como que nós vamos ser livres se nós nem somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão. Jesus então os responde: olha, o que eu vou falar para vocês é a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está dizendo: olha, vocês são escravos da pior espécie. Vocês não são escravos de um partido político, vocês não são escravos de um senhor, de um homem, não. Vocês são escravos do pecado. O pecado os domina. Eles eram escravos do pecado por viverem no pecado. É interessante, coloquei aqui um teólogo chamado Carson, gosto muito dele, leio muito sobre ele. Ele vai dizer que que para Jesus o cativeiro máximo não é escravidão a um sistema político ou econômico, mas escravidão do pecado. Esse é o pior cativeiro. Porque a gente vê, por exemplo, a questão da escravidão, onde um país começa, eu esqueci o nome agora, que muda a forma de governar, ou que é um jeito de governo, que faz as pessoas se tornarem escravas. Eu esqueci. Oi? Comunismo, isso. E as pessoas, elas conseguem a liberdade, talvez fugindo, indo para outro país, chegando aqui no Brasil, aí elas se tornam livres. Isso acontece muito. A gente viu isso recentemente. Só que aqui Jesus está falando de um jeito diferente da escravidão. Sabe por quê? Se um dia o Brasil virar assim, nós vamos ser escravos ou algo assim, ainda mais os mais escurinhos. Antigamente era assim, né? Nós podemos até ser escravos de alguém, de um partido, de algo assim. Mas, gente, o que acaba com o ser humano e o que leva à morte é o salário do pecado, é a morte. É a escravidão do pecado. E agora Jesus vai dizer o seguinte: olha, todo aquele que vive no pecado. Não quer dizer que quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai parar de pecar ou você vai ser santo. A gente precisa buscar isso. Mas não quer dizer, talvez você vai errar, você vai pecar. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, todo aquele que vive no pecado, todo aquele que vive na escravidão do pecado, esse é escravo. Não importa se a sua descendência, assim como os judeus falam: olha, nós somos descendentes de Abraão. Não importa se sua descendência é de igreja, se o seu avô, se seu bispo, se o seu pai, se sua mãe são firmes na igreja. Não importa se você vem todo culto, se você faz parte de uma igreja, você pode sim estar vivendo na escravidão do pecado.
O que te torna livre não é o direito ou não é a questão de você estar aqui na igreja, ou de você fazer parte de uma família que está há muitos anos dentro da igreja. O que te torna livre é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: olha, se vocês vivem no pecado, vocês são escravos do pecado. Talvez você seja escravo do dinheiro, talvez seja o dinheiro que te domine. Você vive por ele, você faz tudo por ele, você não larga ele, e é ele quem é o Senhor da sua vida. O pessoal vai falar que o dinheiro é um ótimo servo, mas um terrível senhor. Outros vão falar que o dinheiro é para estar no bolso e não no coração. Talvez você seja escravo dos seus desejos carnais. Você vive para satisfazer os seus desejos. Você não consegue dizer não à sua carne, às suas vontades. Você está escravo de um vício. Talvez seja um escravo num vício, seja de droga ou álcool, ou vícios que nos impedem de buscar o Senhor, que tiram o Senhor de primeiro lugar nas nossas vidas. Talvez o diabo tenha você na coleira. Ele faz o que quer com você. E mesmo que você não goste do diabo, acha terrível o diabo, mesmo que você até goste de Deus, mas você não obedece a Deus, você não conhece a verdade, isso quer dizer que o Senhor da sua vida não é o Senhor, não é Deus, não é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: olha, se vocês estão no pecado, vocês são escravos do pecado. Talvez você veja aqui nessa noite, você esteja no pecado. Talvez você esteja sendo escravo do diabo em alguma coisa. E o diabo está acabando com a sua vida, com a sua família, com os seus planos, o diabo está acabando com você. Eu quero dizer para você que se você fizer uma oração e dizer: Jesus, me liberte, Ele pode te libertar. Minha pergunta para você é: você vive no pecado? Você vive pecando? Se você vive no pecado, isso quer dizer que o pecado é o seu senhor, o diabo é o seu senhor. Você pertence a ele. Você pertence, é duro ouvir isso, né? Você pertence ao diabo. Mas eu quero que você preste muita atenção aqui. E se você vive no pecado, você pertence ao diabo. Você não pertence ao Senhor. Porque quando você pertence ao Senhor, o que o escravo de Deus faz? Obedece os seus ensinamentos. Próximo versículo, nós vamos ver, versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, pode passar. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus agora mais uma vez vai questionar, mais uma vez vai dizer que somente o Filho pode os libertar. Somente Ele pode os fazer livres. Somente Jesus pode os fazer livre. E aí ele vai dizer, eu acho essa frase muito legal, que somente o Filho usufrui de liberdade. 1 João 1,12 vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou ler de novo esse texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que ele está dizendo com isso? Gálatas 4:7, outro texto. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe o que Jesus está dizendo nesses textos? Em João 1,12 vai dizer que, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu paguei um alto preço por vocês, e a minha graça é tão grande, que além de vocês serem livres, além de agora vocês não pertencerem mais ao diabo, vocês se tornarem filhos de Deus. Pelo meu sacrifício na cruz, agora vocês pertencem ao Senhor e agora vocês se tornaram herdeiros. E aí nós já lembramos da história do filho pródigo,
que o filho pródigo, ele sai da sua casa, ele pega o seu dinheiro ali, a sua herança, ele pega a sua herança, ele sai de casa, ele começa então a gastar com suas vontades, com seus desejos, gasta com prostituta, gasta, sei lá, com festa, com essas coisas, vai gastando até que o dinheiro acaba. E ele então começa a trabalhar, cuidando dos porcos, a pior serviço da época. Cuidando dos porcos, e o texto vai dizer que ele chegou a sentir fome, a desejo de comer a comida dos porcos. Ele achou que ele saindo de casa, ele ia encontrar o quê? A liberdade. Ele pensou o seguinte: olha, eu estou aqui em casa, na casa do meu pai, no casa da minha mãe, se eu sair daqui e fazer as minhas vontades, eu vou se tornar livre. Eu vou encontrar liberdade, eu vou fazer o que eu quero, eu vou curtir a minha vida, eu vou tomar eu vou fumar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque a liberdade não está dentro de casa, a liberdade está fora. E aí ele sai para fora, e ele curte sim a vida. Eu não vou falar para você que ele fica triste fumando, não, ele curtiu a vida. Ele sim, ficou feliz, ficou alegre, a bebida causa isso, a droga causa isso, ele ficou alegre, as pessoas estavam em sua volta, as meninas ali, as populares estavam em sua volta, ele estava vivendo no auge, até que o dinheiro acabou. E aí, ele se dá conta que ele é escravo de tudo aquilo, que ele depende daquilo, que ele precisa daquilo, que aquilo é o Senhor da sua vida. E ele pensa o seguinte: olha o que ele pensa, gente. Os servos do meu pai, os caras vivem tão bem. Meu Deus, os caras que trabalham para o meu pai, que pertencem ao meu pai, eles vivem tão bem. E aí ele caiu na real e pensou: olha, é na casa do pai que encontra liberdade. É na casa do pai que encontra liberdade. Ele volta para casa e fala: pai, eu não sou mais digno. Ele elabora todo aquele texto, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele elabora tudo aquilo. Ele chega então, o pai vê de longe e sai correndo, e imaginando aqui. E então ele fala: pai, eu não sou mais digno. O pai já fala: vamos fazer uma festa, porque você estava morto, agora você vive. Porque você era escravo do pecado, agora você não é mais escravo. E eu vou dizer o seguinte: você quer se tornar meu servo? Você gastou toda a sua herança, você gastou tudo o que eu tinha, eu dei para você. Então agora vai ser o seguinte: você é filho, você é herdeiro. Quando você volta para a casa do pai, talvez você nessa noite esteja longe da casa do pai, talvez nessa noite você esteja longe, mas eu quero dizer para você, quando você volta para a casa do pai, ele sim está de braços abertos para te receber. Ele vai dizer o seguinte: olha, filho, você era escravo do pecado, agora eu quero que você me sirva, mas você vai se tornar filho, com direito à herança. Você se tornou herdeiro, assim como Gálatas vai dizer. Nós temos um dono, um Senhor. Ao entregarmos as nossas vidas a Deus, a Jesus, nós nos tornamos escravos, porque Ele é o nosso Senhor. É Ele que nós devemos obedecer, é para Ele que nós devemos viver, é para Ele que nós devemos fazer todas as coisas, viver para Ele, por Ele. Mas por seu grande amor, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nos comprou por um alto preço, e nos fez livres. Amém? Quando você entende o sacrifício de Jesus, você encontra liberdade nele. Pare de pensar que a Bíblia te traz prisão. Meu Deus, Felipe, é tão difícil fazer tudo isso daqui. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É tão difícil. A liberdade não está nessas coisas. A liberdade está dentro da casa do Pai. Jesus veio ao mundo para ser o nosso libertador. Jesus veio ao mundo para libertar os cativos, os oprimidos. Eu quero concluir com a história. A história diz o seguinte: havia um casal nos Estados Unidos. E esse casal, eles fizeram um pacto com o diabo.
Eles entregaram a vida deles ao diabo. E aí eles tiveram um filho, e logo o filho também começou a viver aquilo. Eles levaram então aquela religião, o satanismo, então eles começaram a viver tudo aquilo. O filho começou a crescer em tudo aquilo. Com 4 anos o pai e a mãe entregou o filho ao diabo também. E aquele filho então ele cresce, ele começa a fazer coisas terríveis para o diabo. E ele então começa a invocar, ele começa a ser alto grau do satanismo. Até que com 16 anos, ele está no seu quarto, seus pais estão no quarto deles dormindo. E o diabo então pede para ele a vida do pai e da mãe. E ele, como pertence ao diabo, ele obedece o diabo. Ele vai então de madrugada, mata o pai e a mãe. E ele então mata o pai e a mãe. E aí então ele vai preso. Ele preso é condenado à sentença de morte, à cadeira elétrica. Só que em um dado momento, vamos colocar aqui um Gideão, né, Jorge? Ele recebe ali uma Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a ler aquela Bíblia. E aquela Bíblia começa a libertar, porque é a verdade que liberta. É a Bíblia que liberta. E começa a libertar ele de tudo aquilo. Ele conhece a Jesus. Ele tem uma grande experiência com Jesus. Só que cada vez mais os dias vão passando e vai chegando o dia da sua morte. E aí então um missionário vai naquela prisão e faz uma pregação. E ele então entrega a sua vida para Jesus. E decide deixar todas aquelas coisas e viver inteiramente para o Senhor. Ele não quer mais ser escravo do diabo, agora ele quer ser escravo de Deus. Ele quer pertencer ao Senhor. E ele então, um dia, ele entrega a sua vida para Jesus. E aquela prisão tinha uma rádio. E aquele missionário pregava ali pelaquela rádio. E aqueles presos iam escutando. Até que um dia ele é chamado para dar o seu testemunho. E aquela rádio abre para toda a cidade escutar o seu testemunho. E ele então começa a contar a sua história. Que ele pertencia ao diabo, ele fazia suas vontades. Ele vivia inteiramente para o diabo. E um dia Jesus mudou a vida dele. E a história conta que ele começa a bater os cadeados, as correntes assim. Começa a pegar no microfone, na rádio. E as pessoas começam a ouvir. E ele escuta aquilo, então as pessoas começam a escutar. Ele começa a falar o seguinte: olha, gente, antes eu estava fora da cadeia, mas eu estava preso. Hoje eu estou preso, mas eu sou livre, porque ele encontrou liberdade em Jesus. E até que chega o dia da sua morte. E não aconteceu um milagre de ele não morrer, não. Ele foi sim. E naquela cidade as pessoas poderiam ir ver a morte daquele homem. E diz que lotou de pessoas para ver, mas encheu de pessoas. E as pessoas gritavam, levaram faixa, dizendo: não mate ele mudou de vida, ele vai fazer diferente. Ele: não, eu vou pagar o que eu fiz. E aí, já ali sentado, ele levanta para o céu e talvez assim como Estevão, ele olha: Jesus, obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque hoje eu sou livre. Obrigado porque hoje eu não pertenço mais ao diabo. Eu não faço mais as minhas vontades, mas eu pertenço ao Senhor. Há presos dentro das cadeias que são mais livres do que você aqui fora. Há pessoas que estão presas em correntes no mundo afora, mas que encontraram a liberdade em Jesus. E talvez você esteja aqui com seu direito de ir e vir, mas você esteja preso, acorrentado pelo diabo. Eu quero orar por você. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma oração dizendo: Jesus, me liberte, Jesus, das minhas vontades. Jesus, me liberte dos meus desejos, Jesus.
Talvez você esteja aqui essa noite, você esteja preso a algo, talvez a um vício, talvez a pornografia, ao álcool, às drogas, talvez o vício de um celular, talvez o vício da internet, talvez o vício das suas vontades, eu não sei, mas talvez você esteja preso, porque se você não obedece ao Senhor, você não é o discípulo dele. Mas eu quero que você faça uma oração, porque o sangue de Jesus pode te libertar, o sangue de Jesus pode abrir as correntes e te fazer filho, herdeiro. Talvez você esteja aqui fora, esteja não preso numa cadeia, talvez você esteja livre, mas você esteja preso a algo, talvez o diabo tem você pela corrente, você faz o que ele quer, você faz as suas vontades. Eu quero orar por você e dizer que Jesus pode te libertar, e você pode dizer que você é livre, que você pertence ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção e depois eu estarei orando. Eu quero que você cante todo o seu coração. Jesus está aqui. Exalte o nome desse Deus grande, que morreu por você, que se entregou por você para te fazer livre. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue que nós encontramos a liberdade, pelo sacrifício de Jesus. E olha o que o sangue faz. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Entrega a sua vida a esse Deus grande, Que nos traz Ele que nos limpa do pecado, que nos restaura, que nos dá liberdade. Nós somos filhos, nós nos tornamos herdeiros. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode abrir seus braços e dizer: eu sou livre. Nós somos livres, Jesus. Nós somos livres. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nada além do sangue, Pertencemos a Ti, Jesus, pelo Seu nada sangue. além do sangue. Vamos cantar mais uma vez. Eu sou livre. Declare ao Senhor, nós somos livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, Mais branco que a neve. É o sangue de Jesus que nos lava e purifica do pecado, limpa o nosso coração, nos tira da escravidão e nos dá um coração branco como a neve. Vamos cantar mais uma vez essa parte, vamos declarar alvo.
Levante suas mãos, as duas mãos bem altas, vamos cantar Eu Sou Livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Continue com suas mãos levantadas, vamos cantar mais uma vez Eu Sou Livre. Vamos cantar com as suas mãos. Pode abaixar suas mãos. Teve um dia que eu tive uma experiência muito legal. Foram na minha igreja o coral da Cristolândia, o pessoal que era da Cracolândia, eles foram lá no Rio de Janeiro, eles foram na nossa igreja. E aí eles começaram a contar o testemunho, e toda vez que eles vão nas igrejas, eles cantam essa canção. Interessante, porque eles eram escravos totalmente das drogas, eles pertenciam, eles moravam nas ruas por causa das drogas. E eles cantam Eu Sou Livre. Sabe por quê? Porque eles encontraram a liberdade. Porque não são mais as drogas que dominam eles. É Jesus que domina, eles pertencem ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: quem você pertence? Será que realmente você pode cantar essa canção e dizer: Jesus, eu sou livre, eu pertenço ao Senhor. Jesus, eu me tornei herdeiro, eu sou filho do Senhor. Sabe, talvez você esteja preso numa religiosidade. O que é isso, Felipe? Talvez você esteja preso na religiosidade, você achar que tudo isso daqui vai te levar para o céu, que você fazer parte de um hall de membro, que você pertencer a alguma igreja, alguma religião, está tudo certo. Que você, assim como os fariseus, eles eram prisioneiros da lei. Aí Jesus agora prega para eles dizendo o seguinte: olha, a verdade liberta, ela não aprisiona. Por isso, se vocês que estão aqui essa noite, vocês estão ouvindo a verdade, e ela que pode libertar vocês. Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui que está essa noite, inclusive a minha. Deus, obrigado, Deus, por aqueles que o Senhor já libertou. Obrigado, Deus, porque nós éramos escravos do pecado. Era o Senhor que nos era o diabo que nos dominava. Nós pertencíamos ao diabo, nós fazíamos apenas as suas vontades. Jesus, através do sangue que foi derramado na cruz, através desse amor grande, através desse amor, hoje nós encontramos a liberdade que é a sua palavra, Deus. Foi ela que nos libertou, foi o Senhor que nos libertou, Jesus. Obrigado, porque sim, existe uma verdade, existe sim uma verdade, e é Jesus. Obrigado porque o Senhor nos libertou, Deus. Talvez aqui nesta noite há pessoas que estejam presas em suas vontades, presas nos vícios, presas no celular, presas, Deus, pelo diabo, e o diabo tem tomado conta das suas vidas. Deus, eu quero orar para que o Senhor venha libertar através do sangue e fazer branco como a neve, limpar o coração, mudar a vida, Jesus, porque é o Senhor que transforma. É o Senhor que transforma as nossas vidas, Jesus. É o Espírito Santo que transforma, é a Tua palavra que transforma, Jesus. Por isso, Deus, nós não queremos mais viver pelas nossas vontades, nós não queremos mais viver nos vícios, no pecado, nós queremos viver para Ti, porque nós pertencemos a Ti, Jesus. Por isso nós queremos cantar algo mais que a neve. Vamos cantar mais uma vez. Algo mais que a neve. Aleluia, aplauda o Senhor do seu lugar. Glória a Deus que Ele nos libertou. Jesus nos libertou, amém? Jesus tirou da escravidão do pecado. Jesus quebrou as correntes. Jesus te fez livre. Jesus te fez filho. Esse Deus é grande, Ele te libertou. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus pelo momento que nós tivemos.